Bom dia, meus amores, tudo bem? Todos preparados para a nossa terceira aula da semana, nosso último dia de aula, né? E eu espero que vocês tenham resolvido as outras questões. Se caso ficou alguma dúvida, não esqueça de mandar por e-mail para mim, tá bom? Como a tia disse ontem, a nossa aula de hoje eu vou começar com a página 440, né? Que é a questão 6, que eu não terminei de resolver ontem, certo? Então, nós vamos resolver hoje e depois eu vou iniciar o módulo 7, tá? E nós vamos finalizar a nossa apostila. Então, vamos continuar. Eu vou ler aqui o problema número 6. Vocês me acompanhem na apostila de vocês, tá? Não esqueçam de ficar lá acompanhando a tia, sempre com a sua apostila em mãos, tá bom? Diz lá assim: 3 engrenagens estão interligadas. A primeira tem 5 dentes, a segunda tem 6 dentes e a terceira tem 8 dentes, conforme diga a figura. Vocês estão vendo a figura aí, né, na apostila de vocês. Cada engrenagem dessa tem tantos dentes, né? Uma 5, a outra 6 e a outra 8. Estas engrenagens são utilizadas como motor quando elas iniciam um movimento. Estão em uma posição determinada. Quantas voltas cada uma terá de dar para que voltem à posição inicial? Vocês lembram aquele probleminha de ontem que nós resolvemos do ônibus? Que ele falava assim, 3 ônibus saem num horário, né? Todos saem no mesmo, partem no mesmo horário. Um volta de 35 minutos, o outro volta tantos minutos, e assim foi. Então, no probleminha queria saber quando eles iriam sair novamente, né, juntos. Esse probleminha também, ele fala o seguinte: tem 5 dentes, a outra tem 6 e a outra tem 8. Elas fazem, né, elas iniciam um movimento em uma posição determinada e quer saber quantas voltas cada uma terá que dar. Você lendo esse problema, qual é a ideia que dá na sua cabeça? Você acha que você tem que usar a multiplicação ou a divisão? Ele tá dando uma ideia de dividir, de separar, de colocar igualmente posição? Não, né? Tá falando que elas fazem um movimento, né? Uma com 5 dentes, a outra com 6 e a outra com 8. Elas fazem um movimento, né? Iniciam um movimento e quer saber quantas voltas cada uma vai dar, né? Quantas voltas terá que dar para voltar à posição inicial. Olha a ideia. Quantas voltas? Não dá uma ideia de adição? Então, se eu tenho a ideia de adição, eu tenho logo uma ideia de multiplicação. Tem 5 dentes, dá várias voltas. Ó, mesma volta repetindo várias vezes, que é a ideia nossa principal de multiplicação, né? Quando uma quantidade repete muitas vezes igualmente. Então, eu vejo o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o MMC, né? O MMC para iniciar o meu probleminha. Então, aqui já está feito, olha, a minha decomposição, né? A minha decomposição, o meu processo prático que eu usei, né? De decomposição em fatores primos. Fiz a decomposição e agora eu vou calcular o MMC, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, meus amores, o meu MMC foi 120, certo? Aqui eu estou trabalhando com o número de dentes, então aqui eu tenho um total de 120 dentes, né? Calculo quando lá naquele MMC minutos. Agora eu tenho que calcular o número de voltas, quantas voltas cada uma terá que dar para voltar à posição inicial. Para calcular esse número de voltas para voltar à posição inicial, eu vou dividir o meu MMC por cada uma. 120, primeiro vamos dividir por 5, que é a primeira engrenagem, né? 120 dividido por 5, 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10 para 12, falta 2. Baixa o 0, 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então, a engrenagem que tem 5 dentes, ela vai dar 24 voltas, tá? Próximo, 120 dividido por 6.
12 dividido por 6 dá 2, né? 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Esse meu zero aqui, ele vai para o meu quociente, ok? Então, a engrenagem que tem 6 dentes, ela vai dar 20 voltas. E por último, 120 dividido por 8. Vamos lá, 12 dividido por 8 vai dar 1, né? Sobra 4. Baixa o 0, 40 dividido por 8 dá 5. E o último vai ser 15 voltas. Então, a engrenagem com 5 dentes vai ser 24 voltas, até voltar à posição inicial. A engrenagem com 6 dentes vão ser 20 voltas, até voltar à posição inicial. E a com 8 dentes são 15 voltas até voltar à posição inicial, tá? E aí eu descobri, esse aqui é a resposta do meu probleminha 6, ok, meus amores? Bom, meus amores, agora nós vamos iniciar o módulo 7. O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês de matemática, agora, junto com a apostila. Não fechem a apostila, tá? Deixa a apostila no ladinho e pegue o caderno de matemática. Eu quero que vocês copiem isso, coloquem a data de hoje, né? A nossa data de hoje, coloquem lá, módulo 7. E façam esse pequeno esquema que eu fiz aqui no quadro. Coloquem no caderno de matemática de vocês e esses 3 exemplos que eu coloquei aqui, tá? Vamos todos copiar? Dá um pause aí, copia e depois, tá? Vamos lá. Então, copiando no seu caderno, porque esse esquema é muito importante. Ele é a base do nosso módulo 7. Eu sei que vocês, a maioria já conhece, eu sei que vocês aprenderam no 5º, 4º ano, vocês aprenderam com certeza essa passagem de hora para minuto, hora para dia, mas a tia vai fazer aqui, vamos comentar rapidinho. Então aqui eu tenho esse esquema que diz o seguinte: de segundo para minuto, se eu quero transformar de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar de minuto para hora, também divido por 60. E se eu quero transformar de hora para dia, eu vou dividir por 24. E o contrário vai ser multiplicação. De dia para hora, multiplica por 24. De hora para minuto, multiplica por 60. E de minuto para segundo, multiplica por 60. Aqui eu fiz 3 exemplos. Olha, eu quero passar 1.320 minutos para a hora. Minuto para hora, então eu vou dividir por 60. 1.320 dividido por 60 vai dar 22 horas, tá? Certo? Eu quero que vocês façam essa divisão aí, tá bom? Aqui, ó, 7 dias, eu quero passar dias para hora. Então, eu vou multiplicar 7, né? 24 vezes 7, dá 7 vezes 4, 28 vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, eu vou ter aqui 160 horas, certo? Então, 7 dias, ou seja, uma semana, são 168 horas. E aqui o último exemplo, né? 10 minutos para segundo, ó. Minuto para segundo eu também vou multiplicar, mas é por 60, certo? Ó. 60, né? Vezes 10. 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 6, 6. Então, eu vou ter aí 600 segundos. Para continuarmos, meus amores, eu vou só fazer, eu quero que vocês me acompanhem aí na página 442 para relembrar. Eu gosto de falar sobre esse momento, essa parte aí, porque vocês vão precisar saber disso, principalmente porque nós vamos trabalhar com alguns probleminhas e essa parte aí vai ser bem importante, tá? Vamos lá. Aqui tá assim, para o estudo que faremos neste módulo, é importante recordar algumas relações fundamentais entre unidades de medida e de tempo. 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, nós acabamos de ver no esquema, né? Parecido aí. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Um mês comercial, 30 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias. Um biênio, 2 anos. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Então, vamos lá. Seguindo o nosso módulo, agora, nós vamos entrar nas operações com medida de tempo. Aí na página 443, né? Nós vamos fazer as operações, nós vamos trabalhar. Eu vou
vou trabalhar com vocês a adição, subtração, multiplicação e divisão de medida, né, de tempo. Vamos lá. No livro, na apostila de vocês, cada operação, vocês têm 2 exemplos. Eu vou pegar um exemplo para explicar, que é o mais difícil, tá? O primeiro exemplo é somar normal, certo? E o segundo, sempre o segundo exemplo, eu quero que vocês coloquem na página 444. Ele é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil. Tenho certeza que vocês não vão ter tanta dificuldade, tá bom? O que nós não podemos esquecer na medida de tempo, tá? Que um dia tem 24 horas, certo? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. É isso que nós não podemos esquecer. Por quê? Vamos lá. Vamos para a primeira aqui, para a adição. Lembrando que eu sempre só vou poder somar minuto com minuto, segundo com segundo e hora com hora, tá bom? Então, aqui eu tenho 30 mais 14, né? 30 mais 14 segundos, 30 segundos mais 14 segundos. 0 mais 4, 4. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 44 segundos, normal, eu não posso passar de 60. 46 mais 30 minutos, vamos lá. 6 mais 0 vai dar 6. 4 mais 3 vai dar 7, 76 minutos. E 14 mais 2 dá 16 horas. O que tem diferente aqui? Ó? 16 horas, tranquilo. 44 segundos, também. Só que aqui eu tenho 76 minutos. E eu sei que eu não posso ter mais de 60 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 60. Eu vou tirar 60 minutos de 76, certo? Ó, que vai me sobrar 16 minutos. Mas o que vai acontecer? Para onde é que eu vou colocar esses 60 minutos? Esses 60 minutos, eu sei que 60 minutos é igual a 1 hora. Não é isso, meus amores? 60 minutos vai se transformar em hora. E esse 1 hora eu vou somar aqui no 16 horas. Então, olha, esses 60 minutos que eu tirei do meu minuto, ele vai se transformar em 1 hora. E esse 1 hora eu vou somar com 16 horas. Então, vai ficar a minha resposta. 17 horas, ó, 16 minutos e 44 segundos. Essa é a minha resposta da minha adição. Vamos lá agora para a subtração. Olha o que vai, olha, na subtração, vocês vão ver na apostila de vocês que vocês também têm 2 exemplos. A tia vai fazer o segundo exemplo, tá? Aqui é o mais difícil. O primeiro, tá tranquilo, é só subtrair normal, não esquecendo que segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 22 horas, 16 minutos, menos 7 horas e 30 minutos. Vamos começar, né? Lembrando que dá direita para a esquerda. Eu não posso, tem como tirar 30 de 16? Não, não tem como tirar, né? O 16 é menor que 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar da hora. Mas 22 horas para 16 minutos, como é que eu vou emprestar se está 22 horas e 16 minutos? Eu vou transformar, lembra que eu falei no início, você não pode esquecer que 1 hora equivale a 60 minutos. Eu não acabei de transformar 60 minutos que eu tirei lá da adição em 1 hora, aqui na subtração vai ser o contrário. Eu vou tirar de 22 horas, eu vou tirar 1 hora, certo? Eu vou tirar 1 hora. Esse 1 hora eu vou transformar em 60 minutos, tá? Os probleminhas nas operações de medida de tempo, tanto na adição, na multiplicação, na divisão e na subtração que nós estamos vendo, vai ter essas transformações, tá? A maioria das vezes quando precisar. Claro que, como vocês viram no primeiro exemplo, não precisou ainda. Dê uma olhadinha aí no primeiro exemplo de subtração. Eu subtraí tranquilo. Só que nesse segundo eu precisei. Então, eu sempre vou fazer essa transformação quando eu precisar. Eu não posso tirar 1 e somar 17, também não vai nem, né? Eu tenho que transformar. Se eu vou tirar de hora, eu vou transformar para minuto, certo? E assim vai. Se eu tirar de minuto, eu vou transformar para segundo. Aí aqui eu transformei. Ó, 60, agora eu vou somar com 16. Só que eu tirei daqui 1 hora. Se era 22, agora vai ser 21 horas. 16 mais 70 vai dar 76 minutos. E agora eu vou subtrair de 7 horas e 30 minutos. Ó, agora sim, né? Agora dá para fazer a minha subtração.
76 menos 30, 46 minutos. 21 menos 7 vai dar... Então, 21 menos 7 vai dar 14 horas. Então, a minha resposta é 14 horas e 46 minutos. Vamos lá, meus amores, agora nós vamos ver a multiplicação, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tanto a adição como a subtração. E agora vou para a multiplicação. Então, vamos lá. Tem 2 exemplos, eu peguei o segundo exemplo de multiplicação, tá bom? Olha, eu tenho aqui a minha multiplicação normal, né? Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20, vai 2, né? 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, eu vou ter aqui 100 minutos. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou ter aqui 4 horas e 100 minutos. Mas existe 100 minutos? O que foi que eu falei lá no início? Eu tenho só até 60 minutos. Lá, meus amores, então aqui eu vou tirar 60, né? Eu tenho 100 minutos, eu vou tirar 60 minutos desses 100, porque não existe 100 minutos. Nós sabemos que nós temos até 60 minutos ou até 60 segundos. Então, eu vou tirar 100 menos 60, vai me sobrar 40 minutos. Mas esse 60 que eu tirei, vamos transformar ele. 60 minutos eu sei que é 1 hora. E esse 1 hora vai somar com quem? Com 4 horas. Então, eu vou ter 5 horas e 40 minutos. Então, meus amores, agora nós vamos para a nossa última operação, que é a divisão. Eu espero que vocês tenham compreendido legal a adição, a subtração, mas não se preocupe, nós vamos resolver a atividade. Na atividade, a tia vai resolver, vai explicar um pouquinho mais, tá? Que vocês consigam pegar esse início aí, tá ótimo. Aí vocês vão tentar fazer a atividade, ver se realmente vocês compreenderam o que eu passei para vocês. E aí, durante a correção das atividades, do exercício, nós vamos tirar essas dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. A nossa última operação. Não esquecendo que segue sempre dividir hora, minuto. Não pode, vocês não podem misturar hora com minuto. Se misturar, tem que primeiro fazer a transformação, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui 20 horas dividido por 4. Eu vou dividir normal, né? 20 dividido por 4 vai dar 5, certo? 5 horas, ó. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada, certo? Não terminou a divisão ainda não. Vou abaixar o 30 minutos. 30 dividido por 4. Tem algum número multiplicado por 4 que dá 30? Não, né? Nós temos aí... Então, nós temos o 7, né? 7 vezes 4... 28. Para 30 falta 2. Então, ó, sobrou 2 minutos. Aqui eu deu 7 minutos. Dá para dividir 2 por 4? Não. Quem é o próximo? É segundo. Mas eu posso somar na nossa divisão normal, que você já conhece. Você sabe que eu baixo, né? E somo os 2 números, né? Isso, no caso. Só que aqui eu tenho 2 minutos. 2 minutos eu não posso somar com 56 segundos. Então, antes de eu baixar o 56, eu vou transformar esse 2 minutos em segundos. Nós sabemos o quê? Que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 2 minutos vai ser 60 mais 60, que vai dar 120, certo? Então, aqui eu vou ter 120 segundos, ok? Agora sim eu vou baixar. Aí eu vou somar 120 mais 56, eu vou ter 176 segundos. Certo, meus amores? Entenderam? Então, olha, eu transformei 2 minutos em segundos, aí eu vou baixar o 56. Aí 56 mais 120, 176 segundos. Agora sim eu vou dividir, tá? Vamos lá. 17 dividido por 4 vai dar 4, né? 4 vezes 4, 16. Para 17 falta 1. Vou baixar o 6, ó. 16. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Então, eu tenho aqui, ó, minha divisão, então, ficou assim. 5 horas, 7 minutos e 44 segundos.
Bom, meus amores, agora para nós finalizarmos o nosso módulo 7, nós vamos ver a segunda parte, que é a medida de temperatura, tá? Esse módulo ele fala a medida de tempo, que nós acabamos de ver as 4 operações, e agora nós vamos ver a medida de temperatura. Então, a medida de temperatura, né, eu quero que vocês me acompanhem aí na página 446. Então, vamos lá. A unidade medida, o grau Celsius, né, que eu coloquei aqui no quadro, ó, esse Czinho aqui é chamado grau Celsius, é a unidade medida de temperatura com origem no modelo proposto pelo astrônomo sueco Celsius, né? É a unidade medida de temperatura utilizada na maioria dos países, principalmente no Brasil, incluindo o Brasil, né? Outros países, como os Estados Unidos, usam o grau Fahrenheit. Fahrenheit vocês vão conhecer mais para frente, tá bom? Para medir temperatura, utilizamos os termômetros. Nós temos tanto os termômetros em casa, para medir a temperatura do corpo, e nós temos os termômetros fora, né, que mede a temperatura do lugar, certo? Então, temos aí 2 tipos de termômetro para medir a temperatura do corpo, que é o termômetro analógico e digital. Eu tenho certeza, aí tá a fotinha na apostila, né? Esse primeiro aí, eu tenho certeza que muita gente não conhece. São poucas pessoas hoje que possuem esse termômetro analógico, certo? Hoje a maioria das pessoas tem em casa, tanto em casa como em hospitais, o termômetro digital, tá? Esse termômetro analógico, ele tem um líquido dentro dele. Quando você coloca embaixo do braço, esse líquido ele sobe até a sua temperatura que você está naquele momento, né? O termômetro digital colocou, apitou, dá lá a temperatura, certo? E o que eu vou te falar mais um pouquinho mais de temperatura? O que é importante nesse modo sabermos sobre temperatura? Eu tenho certeza, a temperatura tem do aparelho que eu acabei de comentar com vocês e a temperatura do lugar, que é o que nós vamos precisar agora. Quando você, por exemplo, você em casa agora, papai e mamãe, você deve estar assistindo muito jornal, né? Isso tem um momento do jornal que a repórter fala assim, vamos agora saber a temperatura, né? Como vai estar o tempo hoje nos lugares, né? Aí entra lá a repórter falando, no sul vai estar tantos graus, no Rio de Janeiro tá agora com uma temperatura de 30 graus, não é isso? Isso aí também é temperatura. E nós temos o quê? Quando ela fala isso, às vezes ela comenta assim, a temperatura máxima hoje no Rio de Janeiro é de máxima, né? A temperatura máxima no Rio de Janeiro hoje é 35 graus. E a temperatura mínima é de 24 graus. O que significa isso? Que a temperatura vai chegar até 35 graus, né? E a mínima vai chegar a 24 graus. A diferença, como está aqui na nossa página 447, dessas duas temperaturas se chama amplitude térmica, que é uma expressão muito utilizada na comparação de diferentes tipos de clima, é a amplitude térmica. Trata-se da variação da temperatura, isto é, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, né, registrada em um mesmo lugar, durante determinado período. Então, naquele dia onde a repórter ela falou que a temperatura máxima chegou a 30, vai chegar a 35, né, e a mínima é 24 graus, para eu calcular a amplitude térmica, olha, vou representar aqui com a letra A, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, a minha amplitude térmica naquele dia, naquele lugar, vai ser quanto? 35 menos 24 vai ser 11 graus, tá? Então, a minha amplitude térmica que eu vou ter naquele dia vai ser de 11 graus. Então, é isso, meus amores. Essa última parte que eu vi com vocês é a finalização do nosso módulo 7, tá? Amplitude térmica, então, né, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tranquilo, né? É bem fácilzinho. Eu falei pra vocês, eu não minto. Sempre quando eu falo que é fácil, é fácil. Mas matemática é fácil, não é? Matemática é um espetáculo, é muito fácil, certo? Tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, vamos lá. Pra gente realmente ver se a gente aprendeu, se a gente compreende, se vocês compreenderam a nossa aula de hoje, a minha aula de hoje, né? Eu quero que vocês façam uma atividade.
Essa atividade vai ficar para o final de semana. Final de semana passado, eu deixei as páginas para ler, não foi? Sobre MMC, MDC. Então, esse final de semana, eu vou deixar para vocês, para esse finalzinho de semana gostoso, vocês vão fazer uma atividade do módulo 7, tá bom? Então, vocês vão fazer atividade da página 447, 448, 449 e 450. Pronto. Não é muito, é porque o que acontece? Tem um espaço aí para resolver as operações da medida de tempo, tá? Então, por isso que pareceu tantas páginas, mas não é tanto, não. São bastante, são exercícios, mas você sabe que em matemática nós temos que ter bastante questões para aprender, né? Para compreender. Então, eu quero que vocês tentem fazer aí esse exercício, tá? Tá bem legal a atividade proposta pela apostila, tá bom? Nós temos aí o praticando aprendizado, nós temos o aplicando conhecimentos, alguns probleminhas, e nós temos o desenvolvendo habilidade também, que são outros probleminhas. Então, vamos fazer essa atividade, tá? Tá bem legal, eu espero que vocês tenham compreendido. E agora finalizamos a nossa apostila, tá? A nossa apostila acabou, tá bom, meus amores? Eu quero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Sexta-feira agora, sexta-feira santa, tá? Um abraço, uma sexta-feira santa maravilhosa para vocês, para a família de vocês, tá bom, meus amores? Mais uma semana fechando de aula, né? Estamos juntos, sempre juntos. Já tá morrendo de saudade de vocês, tá? Eu quero que vocês fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Beijo.